Boa noite a todos. Prazer que retornamos a casa. Abraço a todos os irmãos, agradecimento à direção e abraço a todos que vieram hoje, então, participar desses estudos da noite. Este tema de hoje foi tirado do item 25 do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Ok? Beleza? É um livro que tem um número grande de textos, né? Textos pequenos, às vezes, mas que trazem grandes lições para nós. Então, a gente quer trazer para o nosso estudo de hoje esse tema, que é tão interessante, né? Porque nos diz Paulo de Tarso: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. O que ele quer dizer com isso? Né? A graça é dada segundo a medida do dom do Cristo. É como esses dons se desenvolvem em nós. É as graças que nós vamos colher com isso. Desenvolvendo, então, o nosso estudo, para que a gente, então, possa entender melhor isso. No texto lá, então, Emmanuel nos diz que a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, olha, já passaram só 2000 anos que Cristo esteve aqui. Eu digo só 2000 anos e vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. É uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Nós sabemos, nós espíritas, né, que Kardec pedia que tivéssemos uma fé raciocinada. Então, a nossa mente espírita é uma consciência esclarecida pela razão. Nós temos, né, os nossos 3 aspectos: o filosófico, o religioso e o científico. Nos apela à razão, para termos essa fé raciocinada. E é isso que nos fala aqui, então, Emmanuel. Né? E nos diz que nós somos, né, seres em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Porque mesmo quando não estamos conscientes disso, a gente está batalhando pelos valores iluminativos. Não é verdade? Porque quando estamos dormindo, nosso espírito se liberta, vai ter com seus entes queridos, com seus orientadores, com seus mentores, com seus mestres. E também, muitas vezes, os espíritos se libertam durante o sono e vão trabalhar. Participar de equipes que assistem outros espíritos, né? Que assistem até encarnados, no sono também. Então, veja, somos, né, partícipes dessa batalha sempre, permanente, nas conquistas de valores iluminativos. Porque o Pai Celestial nos condenou, né, digamos assim, a uma coisa. Ele nos condenou à perfeição. Nós, inevitavelmente, um dia chegaremos, né, ao nível de perfeição enquanto espíritos, porque Ele nos dá todas essas oportunidades de alcançarmos esse nível, né? Mas também Emmanuel nos faz o alerta que o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, né? E a gente que gosta de raciocinar, de meditar sobre a vida, a gente sabe que ainda somos muito imperfeitos. E esse campo, né, de luta, que é conosco mesmo, olha só. Ele está no nosso íntimo. É quando a gente tem consciência que praticou alguma coisa ruim, é quando a gente tem consciência que praticou alguma coisa boa, não é verdade? Porque nós somos assim. Às vezes, quando praticamos coisas ruins, a gente se sente mal. É no nosso íntimo que a gente se sente mal. No nosso campo de batalha, né? Nesse campo de luta. Mas quando fazemos o bem, a gente nem sabe direito por quê. Mas a gente se sente num outro nível, né? Como diriam lá os budistas, fica no nirvana, né? Que é num outro sentido, né? Numa outra frequência, digamos assim, de vibrações, né? Com energias positivas, boas, e isso nos anima, né? Porque é claro que essas energias que vêm quando a gente faz o bem, ou quando a gente está ligado ao bem,
elas são positivas. Uns elevam, uns melhoram, né? Quando estamos sintonizados com energias que não são boas, sentimos para baixo, sentimos desmotivados, né? E não é por nada que se instalam, então, os processos depressivos na pessoa quando ela está muito sintonizada com energias deletérias, né? Que a gente diz dos nossos espíritos. É a animalidade versus a espiritualidade. Mas como assim? Nós somos homo sapiens. A nossa sociedade é desenvolvida. Nós já estudamos filosofia, nós já estudamos história, estudamos ciência. A nossa ciência está desenvolvendo. A gente já foi na Lua e já voltou, apesar de que alguns dizem que não. A gente explora o espaço. Como assim essa animalidade ainda está em nós? Pois é, não está. Né? Os espíritos mesmos nos dizem, vivemos num planeta de provas e expiações porque somos ainda espíritos em processo de evolução e muito no início. Como assim? Pois é, estamos nesse planeta porque essa é a nossa condição, né? Espiritual. E essa animalidade, ela não vem por acaso. Lembremos que o nosso espírito ele é criado simples e ignorante. E precisa desenvolver todo o seu processo moral. Toda a sua evolução moral, ela é passo a passo. Alguns chegam primeiro, outros chegam muito depois, outros estacionam em determinado momento. Mas, como eu disse, o Pai nos deu o legado da perfeição. Um dia chegaremos lá. Uns antes, outros depois, mas chegaremos todos. Porque o amor do Pai Celestial para com todos nós, ele é infinito. É igual para todos. Bem, então vamos explicar um pouco o que é essa animalidade, né? Eles nos dizem, né, também, Emmanuel e Chico lá, que são milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Então, eu vou fazer um histórico rápido aqui da história da humanidade, tá? E da Terra. A Terra, então, era uma bola de fogo há 4,5 bilhões de anos. E Jesus já estava com a gente. Ele estava lá e trabalhou no desenvolvimento do reino mineral, depois do vegetal, depois do animal, e então do hominal. Há 3,8 bilhões temos organismos vivos, e aí se passaram só 3 bilhões 794 milhões de anos, pequeno espaço de tempo, né? 3 bilhões de anos e 700. Então, há 6 milhões, com o reino animal já desenvolvido, nós tivemos o último ancestral comum entre humanos e chimpanzés. Quem nos diz isso é o professor Harari, né? Da Universidade de Jerusalém, best-seller mundial, escreveu um livro chamado Sapiens, tá? E outros livros. Muito bacana, recomendo, quem puder ler, olha, espetacular. Então, ele nos diz que há 6 milhões, o último ancestral comum entre humanos e chimpanzés foi parido. O último ancestral, que isso é lá de um Australopithecus, né? Um dos primitivos símios lá, né? Saiu um parecido com ele, mas saiu um outro filhote mais peladinho, né? Diferente daquele. E em vários, né, aconteceu, e eles depois foram se reproduzindo. Já é a espécie Homo, não ainda Sapiens, né? Nem sei se somos Sapiens ainda, vamos funcionar com o mundo que a gente tem? Então, eles vieram. Há 2,5 milhões, a evolução do gênero Homo na África, né? Engraçado que ainda hoje a gente lida com problemas sérios de racismo no mundo, principalmente contra pessoas negras. Esquecendo que todos nascemos lá. Através desses símios aqui, que se desenvolveram. Então, quando alguém, se é que a raça superior, que a raça que está acima dos outros, pode dizer, olha, viemos do mesmo lugar, dos mesmos ancestrais. Por condições outras, tivemos cores e características diferentes, mas somos filhos do mesmo continente. Há 2 milhões, então, os humanos já andavam pela África, pela Eurásia ali, né? Pegavam a África e a Ásia, já estavam por ali,
já haviam diferentes espécies humanas. Há 500 mil anos, então, os neandertais, que são os mais próximos dos sapiens, né? Dizem os historiadores que chegaram a ter, né, a cruzarem com os homo sapiens também. Os neandertais já estavam na Europa e no Oriente Médio. Há 300 mil anos, o uso cotidiano do fogo. Isso proporcionou a esse homem primitivo que ele cozinhasse os alimentos. E os alimentos se tornaram mais leves. Eles, então, comiam alimentos brutos, carne crua, vegetal cru, né, vegetal pesado. Quando descobriram o fogo, eles passaram a cozinhar esses alimentos. Isso facilitou essa digestão. Então, a própria natureza deslocou essa preocupação energética do corpo com a digestão e trouxe para o cérebro, trouxe para a cabeça. E aí é que surge, há 200 mil anos, o Homo sapiens, já com o cérebro desenvolvido. Há 70 mil anos acontece uma revolução cognitiva importantíssima, a primeira grande revolução do Homo sapiens. Ele desenvolve a linguagem estruturada, a linguagem ficcional. E aí, segundo os historiadores, começa a história. Tudo antes é pré-história. E começando essa história, diz Harari também que essa linguagem ela foi desenvolvida principalmente para fazer fofoca. Nada parecido com as revistas aí, com as fofocas de internet. Pois é. Mas era para dizer onde é que tinha um bom campo de caça, onde é que o fulano estava caçando que estava bem. Com que fêmea ele estava cruzando. Nada, né? Tudo muito antigo, nada moderno. Não se fala isso, né? De ficar de olho no negócio do outro, de ficar de olho no namoro de outros, né? De fazer fofoca de famosos. Pois é, 70 mil anos era assim também. E essa linguagem, então, permitiu que o ser humano se comunicasse melhor, traçasse estratégias, né? E então, os sapiens já estavam, então, se espalhando pelo mundo. E há 45 mil anos, então, os sapiens já estavam na Austrália, olha só. Né? Não coloquei o mapa ali. Eles já estavam na Austrália. Imagine, né? Saindo de lá, já estavam do outro lado do mundo. Há 16 mil anos, os sapiens já estavam nas Américas. Há 13 mil anos, então, ocorreu a extinção de todas as outras espécies humanas. O Homo sapiens reina sozinho na Terra. Vejam só, né? Pouquíssimos milhares de anos, e os sapiens já dominam. Há 12 mil anos, uma segunda grande revolução, uma mulher, os sapiens eles eram nômades, faziam acampamentos e quando se esgotavam os recursos daquele local, eles mudavam de lugar. E as mulheres, então, já tomavam conta da questão da alimentação, dos cuidados lá com o acampamento. E uma mulher, então, jogando os restos de comida fora, notou que brotavam sementes. Que bacana, né? Aí ela fez um cercadinho ali para que os bichos não entrassem e estava inventada, então, a agricultura. Assim, os sapiens puderam não mais ser nômades, puderam se fixar. Eles mesmos produziam seus alimentos, domesticaram animais, plantas, né? Inventaram ferramentas para plantar. Mas essas ferramentas, né, que eram para plantar a terra, também serviram para fazer a guerra. Porque os grupos de sapiens, lá vendo que a sua plantação não evoluía direitinho, olhou um outro sítio lá de um sapiens que estava bem, né? Trigo dourado, plantas, as hortaliças estavam viçosas, resolveu ir lá, bom, já que o nosso não dá, nós vamos pegar o deles. Nada a ver com o mundo atual, né? Nada, isso é só lá, há 13 mil anos, há 12 mil anos atrás. E aí, então, esse metal que foi aprendido a ser maniado, ser fabricado,
para produzir ferramentas, ele passou a fazer armas. Passou a ser transformado em armas. Então, os homens fizeram as primeiras cidades, porque as cidades eram muradas, para se defender daqueles que queriam roubar os seus recursos. Nós temos há 9.000 anos as primeiras cidades, Jericó, né, que é uma cidade que é bíblica, né? Damasco, lá na Síria, com 6.300 anos, Bíblios no Líbano, com 5.000 anos, e até Atenas, tem 5.000 anos. Mas as cidades surgiram para se defender. A gente vê, né, nos filmes, às vezes, de época, né, que quando está chegando o inimigo, eles correm tudo para dentro dos muros. Né? Há 2.000 anos, né, não posso deixar de citar, passou por aqui o Espírito mais perfeito que a Terra conheceu, Jesus. E ficou só 33 anos. E já fez toda essa mudança, né, toda essa revolução. Olha só, né? Há 500 anos acontece, então, a terceira grande revolução, que é a revolução científica. Saímos das idades das trevas, da Idade Média, e a ciência começa a ganhar importância. Porque até então, né, era reprimido estudar a ciência, porque tudo provinha de Deus. Aconteceram as grandes navegações, mas as grandes navegações também trouxeram a pirataria, que pegava o ouro dos navios que eles surrupiavam aqui das Américas, corsários, e mais guerras. Guerras, guerras e guerras. Há 200 anos acontece a Revolução Industrial, e aí vem os conflitos por interesses, territórios, minerais, e aqui começa a libertação da mulher. Porque até então só se fazia tecido nas propriedades porque uma mulher operava os teares. Só elas sabiam fazer tecido. Quando vieram, então, veio a industrialização, os teares a vapor, elas foram chamadas, então. E puderam, então, ganhar o seu sustento. Começa aí o primeiro passo de libertação da mulher, né? Que segue só assim. O homem sempre, então, teve que se defender do meio e dos próprios homens. O homem é o lobo do próprio homem. Então, aí a gente explica por que eles nos dizem que milênios de sombras cristalizados contra a luz nascente. Temos uma história de só nos defender, nos defender, nos defender, nos defender, e também de atacar, de atacar, de atacar, de atacar. Toda a nossa tecnologia, né, ela é desenvolvida com algum motivo. E muitas das tecnologias que foram desenvolvidas foram para a máquina de guerra. E o homem, pouco a pouco, então, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão. O que é a alternativa da vida e da morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual? É o maior instrumento da justiça divina, que é a reencarnação. Nós, através da reencarnação, podemos nos ir melhorando, podemos deixando de lado esses milhares de anos de sono e agregando luz ao nosso caminho. É difícil? É. Ainda reencarnaremos muitas vezes? Ainda. Mas a cada vez a gente evolui. Porque também a misericórdia do Pai nos diz que nós não retrogradamos, né? Nós não evoluímos. Nós podemos estacionar na encarnação, mas jamais vamos andar para trás. E seguiremos nosso caminho nessa perfeição que é o nosso grande legado. Daí a razão... Não sei se eu não pulei uma parte aqui. Isso. Então, as qualidades sublimes, né, constituem, no fundo, né, as virtudes do Cristo, progressivas, não regressivas, em cada um de nós. A cada encarnação, nós vamos angariando esses dons do Cristo, nos tornando melhores, nos tornando mais capazes. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela na medida que os dons do Cristo, dons de Jesus, né, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela, se possam expressar. Então tá. O que quer dizer com a graça divina? Vamos barganhar, eu vou me dedicar a um dom do Cristo aqui para ver se eu ganho uma graça aí, né? Será que é isso?
É essa barganha com Deus? Essa barganha com a espiritualidade? Você, nós estamos acostumados assim, né? Se tu te comportar, no Natal tu vai ganhar um presente pequeno. Não é verdade? Se tu estudar, vai tirar uma nota boa, vai ganhar um presente. Então nós estamos sempre barganhando, né? Só que aqui não tem de barganhar com Deus, né? Eu sempre digo, pessoal, às vezes as pessoas barganham, né, em outras tradições religiosas, querendo dar dinheiro, né? Quantos templos se construíram pelo mundo porque os poderosos, né, os ricos, queriam, de alguma forma, merecer, né, um presente de Deus. Na verdade, a gente vai, às vezes, nunca fui, né, mas a gente, quando estuda Minas Gerais, né, muitas cidades ali daquela área que tinha bastante ouro, né, tem muitas igrejas, né, e ricamente ornadas, né, porque os senhores de então achavam que fazendo isso estavam agradando a Deus. Claro que os eram incentivados a isso, né, então se construiu muitas igrejas. Então veja, não é essa barganha que ele está nos pedindo. Não é essa graça que nós vamos ganhar. Porque na história essa da religiosidade humana, né, o ser humano sempre barganhou. Não se fazia na Roma antiga os sacrifícios? Hoje eu mandei sacrificar uma ovelha em agradecimento que o meu pai se curou. Hoje mandei sacrificar um porco que eu vi que os negócios estão bons assim mesmo. Então veja, vou agradecer a Júpiter, né, que era o deus romano. Veja, então havia sempre essa questão da barganha. Até sacrifícios humanos foram feitos, né? Estudamos os povos das Américas aqui, né? E volta e meia eles encontram aí um templo, um local em que haveria sacrifícios religiosos e não é incomum encontrar, então, ossadas humanas, né, sacrificadas em agradecimento ou em homenagem aos deuses, né? Então, essa graça não é isso. Essa graça não é essa barganha. Quando nós melhoramos, né, que passamos a, então, deixar crescer esses dons do Cristo em nós, nós começamos, como a espiritualidade nos ensina, a vibrar diferente. Não foi o que eu disse aqui? Quando a gente está sintonizado com o mal, nós não estamos bem. Mas quando a gente desenvolve o dom do Cristo, está sintonizado com o bem, a nossa vibração é diferente. Ela é positiva, ela é construtiva, a gente se sente melhor. É isso. Estaremos vibrando, nos sintonizando também com pessoas da mesma bondade. Pessoas também evoluídas moralmente. Pessoas também trabalhando para o bem. E assim, juntando tudo isso vai se movimentando como uma grande engrenagem, né? Uma engrenagem positiva. A engrenagem é aquela do motor, né, que faz o carro andar, que faz o caminhão andar. A engrenagem é aquela que faz movimentar uma fábrica, que alimenta pessoas, que dá emprego. Então veja, né, o quanto a gente, estando sintonizados com os dons do Cristo, deixando esses dons crescer em nós, a gente pode fazer parte de uma grande engrenagem que vai melhorar a nossa sociedade. Essa é a graça. É que a gente, se melhorando, a gente deixando crescer esses dons, nós vamos proporcionar que as graças aconteçam. Logo, essas graças estarão também nos abrangendo, sem precisarmos barganhar, sem precisarmos pagar, sem precisar oferecer nada, apenas a nossa atitude, a nossa sintonia com Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas a gente colabora, né? Porque a gente tem que fortalecer a nossa entidade religiosa. Eu digo, tá, mas por quê? Tu acha que é isso que tu vai conseguir? Aí Deus pode me recompensar. Pessoal, é a barganha, né? Aí eu pergunto assim, às vezes, claro, a gente perde os amigos, às vezes, por causa dessas coisas, né? Mas eu digo, mas Deus não criou o universo? Criou. Deus não criou a Terra? Criou. Deus não criou o sistema solar, as galáxias? Tudo. Criou.
Então Deus criou o ouro, né? Então Deus, se quiser, pode ter muito ouro, né? E será que ele vai se impressionar com os teus 10 pila aí de barganha? Não. É só pensar nessa questão. Então, para Deus não é a questão da dádiva, não é a questão de estar barganhando. O que Deus quer que sejamos sintonizados no bem, fazendo o bem, ajudando nossos irmãos, na medida do possível. Ah, mas aí eu preciso ser ajudado. Olha, o poder de ajudar enquanto a gente está em situações, às vezes, é surpreendente. Surpreendente que pode fazer. E isso a gente já tinha, né? Mais ou menos dito por Jesus. Ele já tinha nos dado esse caminho. Ele já tinha dito lá no Evangelho de João assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, se a gente quer chegar ao Pai, realmente chegar mais perto do Pai, é só deixar desenvolver os dons do Cristo em nós. Aqui ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Veja só, né? Às vezes a gente deixa de ler as coisas, deixa de aprender. Onde estiveres, continua Emmanuel, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com uma vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lado. Procura aclimatar as qualidades cristãs em si mesmo, com vigilância. É a mesma coisa, né? As nossas mães, né? Pelo menos eu que sou mais velha que a maioria, né? As nossas mães tinham lá o seu canteirinho, os seus vasinhos, né? E claro que de vez em quando a gente passava e tropeçava num vaso desse, né? Que a gente saía assim, a gente parava para pensar, o espírito descolava do corpo, assim. Tanto, pá, quebrei a planta da mãe. Não tinha medo pior, né? Que as mães vinham, mas a minha plantinha que eu tratei com tanto cuidado, que eu reguei, né? Que eu roubei a mudinha lá da vizinha, né? Que eu passei uma trabalheira para, né, fazer, para conseguir uma latinha para fazer, agora tu vem e me derruba isso. Pois é assim, é esse cuidado, né, que ele faz essa metáfora aqui, né? Essa atenção dispensada à cultura das plantas preciosas no lar, né? Esse cuidado, esse carinho, esse amor que a gente dedica aos filhos, né? Dedica aos pais, à esposa. Então, né? Isso que cria, onde estiver, seja o que for, procura aclimatar as qualidades cristãs, que são essas. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Isso a gente já sabe, né? Quem estudou um pouquinho espiritismo, quem tem um pouquinho de experiência na vida, sabe que o homem pode tanto produzir para o bem quanto produzir para o mal. Desenvolveu a energia atômica para gerar energia elétrica, para gerar energia para as fábricas, para as escolas, para nossas casas, tal, mas ele desenvolveu também a bomba atômica, com a mesma tecnologia. O ser humano é capaz de desenvolver para o bem e para o mal. Na verdade, o mesmo fogo que nos auxiliou a ter uma alimentação melhor, o mesmo fogo, né, que nos aqueceu do inverno, pode ser o fogo que destrói criminosamente. Veja que o homem, então, né, está sempre naquele fio de navalha. Mas essa questão de produzir o bem ou produzir o mal não está fora da gente, está dentro. Na verdade, é aquele ditado chinês, né? Tem dois lobos. Um é o mal, o outro é o bem. Qual é o que tu vai alimentar? Vai tornar ele forte? É uma decisão, é nossa. É o que a espiritualidade nos fala do livre, que é o livre-arbítrio. Né? A gente sabe, tem consciência e pratica com o que sintoniza, com o que pensa, conforme o seu estado, né? O seu estágio espiritual e moral.
Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, olha, aqui está dizendo o vaso do coração, que tem esse solo consciente, está nos convidando a deixar, a aceitar as sementes do divino, do celeste pomicultor. O celeste pomicultor é Jesus. É Ele que vai plantar boas sementes no nosso coração através do Evangelho. Já plantou há 2000 anos, a gente segue lendo e não aprendendo. Cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Então, veja, é a nossa vontade. É o canal milagroso para a exteriorização do bem. É quando nós fazemos o bem. E que vai multiplicar permanente, a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Não foi o que eu falei agora há pouco? A gente sintonizado no bem, a gente vai participar do bem e vai conseguir essas graças do Senhor, que não é para nós, não é a barganha, é a graça para a humanidade. Nos tornando pessoas melhores, nos tornando seres melhores e, claro, aptos a conquistar coisas melhores também. Veja só, né? A espiritualidade nos traz lições maravilhosas. E aí eu concluo, né, que eles nos propõem desafios, né, para que a gente faça esses dons. E aí eu lembro que o Evangelho, ele é uma sequência que vai se tornando cada vez mais forte, assim, nesse convite que nos faz a respeito de melhorar, de evoluir, né? Porque tem lá no capítulo que diz assim, amar o próximo. Que a humanidade já não entende direito isso, né? E que muitas vezes fica difícil de praticar devido ao nosso livre moral. Depois, mais adiante, tem lá um capítulo que diz assim, amai teus inimigos. Que ninguém entende, né? Num tempo, né, que as coisas estão assim, de maneira muito dura, né? Que as pessoas estão se tratando de maneira muito dura, né? Sei lá qual é o perfeito. Bem, as pessoas estão se tratando de maneira muito dura, muito desumana até, né? Falar assim, ama teus inimigos, né? É pedir briga com alguém. Com muitas pessoas. E um outro grande desafio que não está escrito aqui, mas eu gosto sempre de citar, está lá no capítulo 28 do Evangelho, nas orações espíritas, em que ele nos convida a orar por um bem que foi feito a um dos nossos inimigos. Opa, mas para aí, como assim? O cara é meu inimigo, como é que eu vou orar agradecendo um bem que foi feito a ele? Olha só que desafio. Pô, o que esses caras do Evangelho querem? Eles querem que a gente seja melhor. Esses caras do Evangelho é Jesus, toda uma pleia de espíritos que escreveram sobre as obras dele, né? E que interpretaram essas obras, e que nos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo grandes ensinamentos. Né? Então é isso. Eles querem que a gente se melhore. E tem esses desafios aí. Amar. Amar o próximo como a si mesmo. É uma coisa, olha, já é difícil. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Nos convida o mentor de Chico. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Será que se a gente parar hoje, né, a gente voltar para casa agora, né, aí nós vamos lá para frente do espelho, deixa todo mundo se aquietar ali, e a gente consegue enxergar a nossa boa parte? Se a gente se propor a pegar uma folha de papel, uma caneta, agora eu vou escrever todas as minhas características, minhas qualidades e os meus defeitos. Será que a gente consegue enxergar a nossa boa parte? É o convite, né, que Emmanuel nos faz. E sabe por quê? Daqui a pouco eu vou responder para vocês. Os meus discípulos serão reconhecidos pelo muitos que se amam. Esse aqui pode ser um caminho, né? Foi Jesus que nos disse. Para a gente conhecer a boa parte. Eu amo meus irmãos? Eu amo meu próximo como a mim mesmo? Será que eu amo meus inimigos?
Veja que desafios, né? Nos propõe. Não entende destruir milênios de treva de um momento para o outro. Às vezes a gente, somente quando a gente conhece o Espiritismo, a gente começa a ler, aí daqui a pouco a gente já virou autoridade. Não sei se foi jovem, entrou no Espírito jovem, mas eu já conheci várias pessoas e eu mesmo assim, eu comecei a ler, eu digo, bom, agora eu sou quase papa aí. Né? E a gente, né, se ilude com isso, né? Porque a gente acha que de agora em diante eu vou chegar na perfeição. E vai ser nessa encarnação. Que ledo engano, né? Doutor, né? Não vai ser uma encarnação, porque a gente já vem, sei lá, vamos botar aí na melhor das hipóteses, assim, há umas 500 encarnações, tá? Tentando melhorar. A melhor das hipóteses. Né? Não vai ser nessa que nós vamos chegar. Não adianta a gente ler todos os livros dos Espíritos, ler o Evangelho todo dia, ler o livro dos Espíritos aí umas 100 vezes durante a vida, mais Gênesis, mais todas as obras básicas. Enfim, quando eu chegar lá de fazer a minha passagem, eu li 3.500 livros espíritas. Eu estou na perfeição. Já estou sabendo, né, que eu vou, para que lugar eu vou, né? Ledo engano. A nossa evolução não é um acúmulo de conhecimentos, mas é a melhoria constante. Um passo de cada vez. Não vamos, em uma vida só, né, destruir milênios de treva de um momento para outro. Lembra da história do Homo sapiens, lá que eu contei? 200 mil anos de Homo sapiens, 70 mil anos de linguagem, 13 mil anos que ele eliminou toda a concorrência, 12 mil anos de agricultura, as guerras, até chegar nos dias de hoje. Será que a gente consegue, até o final da nossa encarnação, realmente alcançar a perfeição? Não, né? Isso é passo a passo. É como caminhar 1000 quilômetros. Se não caminhar o primeiro, não vai chegar ao fim. Isso aí a gente lembra, né, da história do fariseu e do publicano, estavam numa sinagoga orando, e aí está lá o publicano muito humilde, né? Nem sei, Senhor, se eu sou merecedor das tuas dádivas, da tua atenção, das tuas bênçãos e tal. E o fariseu está lá, não, olha, né? Eu dei muito, eu dou, eu faço, ajudo, né? Eu dou meu dinheiro para o templo e tal, pai. Eu não sou que nem esse publicano, nem que muquirana aí, né? Nem faz nada aí para gente. Isso não é a maneira, né, de destruir essa treva, esses milênios de treva, né? Pelo contrário, era de afagar aquele irmão, trazer aquele irmão, né? E cada vez que eu fizer essa dádiva, que eu fizer essa oferta, né, que ele diz, para a nossa, eu não diga nada. Já tem um capítulo no Evangelho que fala disso, né? Não saiba a sua mão esquerda que deu a vossa mão direita. Ponto. Né? Um beijo. Não intente destruir milênios de treva de um momento para o outro. Nós somos imperfeitos e estamos em processo de aperfeiçoamento, em processo de evolução moral e espiritual. Aí a gente agora faz uma pequena reflexão a respeito de tudo que a gente viu. E alguns até vão ficar em dúvida, como a gente, né, quando começa, primeiro passa por essa fase primeira lá que a gente lê todos os livros e tal, e acha que é entendido, e depois a gente vai caindo, assim, vai caindo do pedestal, né? Que ninguém nos colocou lá, a gente mesmo se colocou, vai caindo do pedestal. Não, isso não é bem assim, isso não é bem assim, isso não é como eu pensei, isso aí não foi isso aí que eu li, né? E as coisas vão chegando, os ensinamentos vão chegando, até que um dia a gente para pensar, né? Será que desenvolvemos os dons do Cristo em nós? O quanto a gente faz de esforço para isso? Será que a gente for, como eu disse, para frente do espelho hoje, que dons do Cristo eu tenho feito força para desenvolver em mim?
né? É uma pergunta muito, muito séria, assim, que, claro, pode nos constranger, né? Tem um ditado lá que eu não sei bem como é, mas ele diz, um dia, né, de qualquer maneira, te encontrarás contigo mesmo, e pode ser, e só de ti depende, que seja o melhor dia ou o pior dia da tua vida. Em que refletiremos o que fizemos aqui nessa encarnação. Será que realmente aproveitamos ou ficamos estagnados? Graças a Deus não vamos andar para trás, não vamos regredir, porque o Pai é misericordioso. Mas será que a gente está fazendo alguma coisa para progredir? Será que realmente eu sei os evangelhos? Eu sei o que Cristo disse. Mas será que eu estou praticando o que Cristo disse? Será que quando eu chego lá na fila do supermercado, né, e que vem na fila lá para pedir alguma coisa para o atendente no balcão lá dos frios, por exemplo, será que eu estou pedindo com jeito para aquela pessoa que está ali trabalhando, sem sabe há quantas horas? Né? Será que eu estou dizendo obrigado para algum ente familiar? Meu filho que me trouxe um copo d'água. Ó, me traz um copo d'água lá. Tá bom, não vem mais nada que é obrigação, guri. Ou será que eu estou dizendo, pá, filho, obrigado? Não? Será que estamos desenvolvendo os dons do Cristo mesmo em nós? Ou continuamos sendo nós mesmos? Né? Aí eu lembro daquela pergunta, 919, do Livro dos Espíritos, que pergunta, né? O que fazer, né? Para descobrir, né? Para ser melhor e tal. E eles dizem, eu até vou ler a pergunta que tem ela aqui. Qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí a espiritualidade responde. Aí você acha assim, agora vai vir um compêndio aí, né? A espiritualidade diz assim, o sábio Rolô disse, já te disse, né? Conhece a ti mesmo. E os espíritos vêm discutindo isso há mais de 160 anos, né? Porque nós não descobrimos ainda a nos conhecer integralmente. Não conseguimos, nem conseguiremos de uma hora para outra destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Mas é uma coisa que eu desejo para todos nós, né? Porque eu também estou nessa empreitada aí junto. É que um dia a gente chegue ao nível de Paulo de Tarso, que se dedicou tanto a Jesus, desenvolveu também as suas qualidades, os seus dons do Cristo nele mesmo. O que a gente possa dizer, meus irmãos, cada um de nós, com grande alegria, com grande satisfação, mas também com grande humildade. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. A frase de Paulo de Tarso. Fica para a nossa reflexão aí no fim de semana. Muito obrigado pela atenção, carinho, muito obrigado pelo convite e até uma próxima.